Bom, meninos, até que enfim, a terceira e última parte da aula de carboidratos, tá? Eu espero que vocês gostem. Então, vamos nós, tá? Então, vamos continuar, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou poder pegar uma molécula de glicose, e aí, como a gente viu, eu posso juntar com outra glicose, 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 com outra glicose. Professor, como é que eu junto elas? Como é? Eu junto elas, pessoal, através de uma ligação chamada de ligação glicosídica. Eu não esqueço, tá? Sempre que eu fizer essa ligação glicosídica, existe a perda de uma molécula de água. Então, vamos lembrar, bora. Se eu juntar, ó, dois monossacarídeos, eu tenho uma ligação glicosídica, eu perco uma molécula de água. 3. Eu tenho duas ligações glicosídicas, 3 moléculas de água. 4. 3 ligações glicosídicas, 3 moléculas de água. 5. 4 ligações glicosídicas, 4 moléculas de água. Ok? Se eu tiver 100 monossacarídeos ligados, são 99 ligações glicosídicas, 99 moléculas de água. E aí vai, tá ok? Olha o que acontece, tá? Se eu tiver a unidade básica, um desses só uma glicose, só uma frutose, só uma ribose, só uma desoxirribose e só uma galactose, eu tenho um monossacarídeo, tá ok? Se eu juntar um com o outro, glicose com uma frutose, eu chamo isso aqui de disacarídeo. Professor, se eu juntar 3, se você juntar 3, pessoal, aí você ainda tem um trissacarídeo. 4, tetrasacarídeo. 5, pentasacarídeo, e aí vai. Olha o que vai acontecer. Quando eu passo de 10 monossacarídeos ligados, não dá para eu ficar falando tetrasacarídeo, um decasacarídeo, dodecasacarídeo, tridecasacarídeo, não dá para eu fazer isso. Então, olha o que se convencionou. Passou de 10 monossacarídeos ligados, nós vamos ter nada mais, nada menos do que os polissacarídeos. Professor, quantos tem, tá? Quantos monossacarídeos eu tenho nos polissacarídeos? Nos polissacarídeos, você vai ter, pessoal, chega a ter mais de 30 mil monossacarídeos ligados. É tanto monossacarídeo que as pessoas resolveram fazer o seguinte, resolveram dizer que isso aqui são polímeros. Polímeros de monossacarídeos. Professor, que diabo é um polímero, tá? Ó, polímero de monossacarídeos. Pronto. Professor, vamos melhorar isso aqui, tá, pessoal? Ao vivo não tem problema, eu vou riscar aqui, vai ficar monossacarídeos. Professor, o que é um monômero? Primeira coisa, o monômero, pessoal, vai ser a unidade básica, é o tijolinho que se repete, tá? Então, o tijolinho que está se repetindo aqui nesse caso aqui, tá? Vai ser a minha glicose. Então, se ela é o tijolo que se repete, o meu monômero aqui é glicose. Olha o que eu vou fazer. Eu vou juntar um monômero com outro, que é o monômero, a unidade está se repetindo. E eu estou juntando com outro, e no final eu formo um polímero. Então, olha aqui, ó. Isso aqui que eu formei é nada mais, nada menos do que um polímero, tá? Então, os polissacarídeos, eles são polímeros de monossacarídeos. A gente vai precisar gravar alguns, tá? Então, vamos ver o primeiro polissacarídeo que eu preciso gravar. Antes, vamos só lembrar o seguinte, tá? Os polissacarídeos, eles são insolúveis em água. Pronto. Insolúveis em água. Ok? Olha o que nós vamos fazer. Os principais, tá? Eu vou precisar que você grave. O principal que eu quero que você grave vai ser ninguém mais, ninguém menos do que o glicogênio. Bora começar. A gente diz assim, tá? Ó, que esse glicogênio, poxa, eu fico chateado porque o pincel é muito próximo, né? Então, ficou praticamente parecendo glicogêmio. Então, você vai reescrever, vai ficar assim, ó, glicogênio. Tá ok?
Então, bora lá. Desculpa os erros, tá, pessoal? Mas vamos nós. O glicogênio, nós vamos fazer o seguinte, tá? Imagina essa molécula zona grandona de glicose. Vou até colocar aqui. Professor, quantos o senhor teria que colocar? Pessoal, eu teria que colocar algo em torno, lembrando, se é a representação de glicose, eu tinha que colocar cerca de 30 mil, tá? Tudo ligado um no outro, com a ligação, chamada de ligação glicosídica. Só lembrando, qual é a função da molécula de glicose? É reserva de energia. Então vamos dar uma olhada aqui. O glicogênio, eu vou encontrar ele principalmente nos nossos músculos. Opa! E vou encontrar ele no nosso fígado. Qual vai ser a função dele? Vai ser reserva energética. Só tem um segredo, tá? Ele tem função energética nos animais. Oh, beleza. Professor, só nos animais? Não, encontro ele em fungo também, tá? Então, função energética nos animais e nos fungos. Como é que seria essa função energética? Vamos dar uma olhada bem aqui, tá? Faz de conta, pessoal, meus desenhos não são tão bonitos, mas aqui eu vou mostrar para você o nosso fígado. Opa, tá aqui o fígado. Que é, lá no fígado, eu encontro nas células do fígado esse glicogênio aqui, tá? Então, olha o que vai acontecer. Tá tudo guardado. Aí você imagina que uma célula do seu dedão do pé, opa, tá aqui a célula do seu dedo do pé, ela tá precisando de energia. Ela tá precisando de gasolina. Quem é a gasolina do ser vivo? É a glicose. E onde é que ela tá guardada? Ela tá guardada ou no músculo ou no fígado. Então, olha o que é que ela vai fazer. Ela vai passar a seguinte mensagem para o fígado. O fígado percebe que ela está precisando de glicose. Como é que ele percebe? Ele monitora os níveis de glicose no sangue. Aí ele faz assim, ó. Ele vai lá no glicogênio e ele diz, oi, glicogênio, eu quero que você mande umas glicosinhas lá para a célula do pé. Pô, como é que eu vou mandar? Poxa, como é que eu vou mandar? Vamos lá, quebra essas moléculas de glicose aí. Aí ele quebra, ó. Opa! Na hora que ele quebrar as ligações, o que vai acontecer? A glicose fica livre. Essa glicose livre, ela consegue passar para o vaso sanguíneo, aqui, ela chega no vaso sanguíneo e pelo sangue ela chega até a minha molécula até a minha célula que está precisando. Então, olha o que aconteceu. Qual foi a função do glicogênio? Ele guardou glicose, ele estocou glicose para na hora que qualquer célula esteja precisando, ela tenha a quem recorrer. Por isso que a gente diz que ela tem função de reserva energética. Agora, a reserva energética é aonde? É nos animais e nos fungos. Professor, tem outro polissacarídeo? Tem. Eu tenho o amido. E o amido é legal. Porque o amido, pessoal, eu encontro ele aonde? Eu encontro ele, tá? Tanto no caule quanto nas raízes das plantas. Tá? Qual vai ser a função dele? Também vai ser de reserva energética. Vai ter um efeito muito parecido com o que acontece nos animais. Só que a reserva energética dele é nos vegetais. Tá certo? Como é que isso vai cair nas provas? Nas provas, o Enem, o vestibular, vai dizer para você que amido tem função de reserva nos animais e o glicogênio nos vegetais. Isso é verdade? Lógico que não. Ele só fez, ele trocou. Tá ok? Vamos lá, olha o que a gente vai ter mais. A gente tem outro polissacarídeo? Lógico, a gente tem um, pessoal, que é fantástico, que é a celulose. Por que a celulose é importante? Porque ela vai formar a parede celular dos vegetais. Então, a parede celular dos vegetais, ela é feita de celulose. Professor, eu não lembro, vamos lá, você aprendeu lá na 7ª série, tá ok? Que eu tinha a célula. Quando eu tinha a célula, eu tinha membrana, citoplasma e núcleo. Envolvendo essa membrana, citoplasma e núcleo, eu podia apresentar uma parede. Tá aqui. Essa parede celular aqui, que eu encontro nos vegetais, ela é feita de nada mais, nada menos do que celulose. Ó, professor, eu consigo fazer a digestão da celulose? Aí é o segredo, ó. O glicogênio e o amido, ele tem esse monte de glicose aqui. Quando o corpo quer absorver, o corpo precisa quebrar essas ligações. Tá aqui, ó. Ele tem que quebrar de um por um. Isso é fazer a digestão, tá? Para quê? Porque isso é grande demais para passar para o meu sangue. Mas, então, o que eu faço? Eu pego e transformo ele nas unidades formadoras. Eu extraio os monômeros, tá certo? Quem é que pode ser quebrado? Pode ser quebrado o polissacarídeo, pode ser quebrado
sacarídeo. Olha o que vai acontecer. A celulose, ela tem a seguinte característica. Ela também tem monômeros de glicose, só que as ligações elas estão num formato especial. Elas estão num formato beta. Vou botar elas de azul. Aqui, ó. Essa ligação beta ela não consegue ser quebrada pelas nossas enzimas. Ela só é quebrada por uma enzima chamada de celulase. E a gente não tem essa enzima. Quem tem ela? Protozoários, que vivem no intestino de ruminantes, e bactérias conseguem quebrar. Mas a gente não. Nenhum mamífero consegue. Então, por exemplo, um bode, porque o bode consegue fazer a digestão da celulose, porque dentro do intestino dele, tá, existem protozoários e bactérias que têm essa enzima para fazer essa quebra. Mas, professor, então para a gente a celulose não serve de nada? Não é assim não, pessoal. Ela vai ser o principal componente das fibras vegetais. Opa! O que é isso? Como ela não consegue ser digerida, tá? Ela vai ficar lá no nosso intestino. Vamos puxar um desenho aqui. Sei que já deve estar um pouco complicado aí para você, mas faz de conta que isso aqui é um estômago, tá? E aí a gente vai fazer um intestino aqui para você, ó. Então, olha o que acontece. O que são as fezes? As fezes são justamente o que não consegue ser eliminado do nosso corpo, tá? Aqui a gente vai ter intestino grosso, tal. Faz de conta, pessoal, que isso é um sistema digestivo, tá? Olha o que nós vamos ter. Então, o alimento chega, o que não é digerido passa direto e vai fazer o quê? E vai vir para cá, para o nosso intestino. Chegando no intestino, tá certo? Como ele não consegue ser absorvido, ele permanece aqui dentro. Aí ele vai distender o reto, vai promover a mobilidade do intestino e vai fazer com que você aumente a sua facilidade de defecar. Consequentemente, como ele aumenta a facilidade de defecar, porque também ele aumenta a retenção de água, ele vai ser importante para combater a prisão de ventre. Oh, beleza! Então, olha, a celulose, ela forma a parede celular dos vegetais, ela forma as fibras vegetais, que é importante para combater a prisão de ventre. Professor, tem outro polissacarídeo? Tenho. O último, pessoal, o último que a gente vai precisar lembrar hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a quitina. Olha, a quitina, ela forma o exoesqueleto. Oh, beleza, exoesqueleto. Exoesqueleto de quem? Dos artrópodes. Professor, quem é o artrópode? Você lembra, o exoesqueleto, pessoal, vai ser nada mais, nada menos do que aquela casquinha que alguns animais têm. Por exemplo, uma barata. Se você pegar uma barata e você apertar ela, você vai ver que ela tem uma casquinha, tá? Aquela casquinha ali é o exoesqueleto. Professor, não... Outro exemplo, o caranguejo. Se você comer o caranguejo, você precisa bater para quebrar a casca do caranguejo. Aquela casca que você quebra ali é nada mais, nada menos do que o exoesqueleto daquele animal. Então, olha, esse exoesqueleto vai ser importante porque vai proteger o animal contra algum outro predador, alguém que queira comer ele. Mas também esse exoesqueleto é importante porque vai diminuir a desidratação desse animal. Bom, meninos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa parte de carboidratos, tá certo? Aqui a gente encerra o nosso conteúdo e voltamos em breve com a parte sobre lipídios. Eu espero sinceramente que vocês estejam conseguindo aprender. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!